A juíza da 12ª Vara Federal de Brasília, Poliana Kelly Maciel Martins Alves, rejeitou o pedido do Ministério Público Federal para a reabertura da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. Com a decisão, a investigação segue suspensa. A juíza defende que a denúncia estava baseada em prova anulada pelo Supremo Tribunal Federal. A magistrada também argumenta que o Ministério Público Federal não indicou quais as provas válidas foram preservadas e afirma que as razões do órgão não são suficientes para reconsiderar a reabertura da ação. O caso segue paralisado no Tribunal Regional Federal 1, que ainda vai analisar se dá prosseguimento ao inquérito contra Lula ou se confirma a decisão da Justiça. A mesma juíza já havia negado as acusações do MPF de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sobre o ex-presidente, além de reconhecer o esgotamento do caso e dos supostos crimes cometidos. Vamos discutir isso com o nosso quarteto aqui, a começar por ela, Bruna Torlai, que deve ter ficado satisfeita aí com essa decisão, não, Bruna? Mas não é nem por se tratar do Lula, que é um bandido e devia estar na cadeia, né? É justamente por a gente ver o formalismo ser colocado no lugar da substância. Substancialmente, o Brasil todo sabe o que aconteceu, mais de uma instância sabe qual foi o crime, e aí a gente vê uma juíza usando como argumentos formalidades, né? E aí a gente fala, tá bom, então quer dizer que essa aparência, que são as formalidades, é mais importante que a essência, que é a substância, que é o fato de o Lula ser mesmo um criminoso, né? A característica da Lava Jato foi justamente, ainda que muitas pessoas acusam de alguns abusos, etc., mas por que a Lava Jato realmente ela mobilizou a opinião pública brasileira e ela deixou muita gente com uma esperança de que a impunidade seria combatida? Porque ela focava na substância, ela evitava se deixar levar pelos formalismos e contornava formalismos de advogados e outras figuras que trabalhavam para passar a mão em gente que merecia condenação e fazer valer a cultura da impunidade. Então é lamentável, né, que a cultura da impunidade, por meio desses trejeitos de formalismos, prevaleça no Brasil. Agora, Piperno, essa mesma juíza também descartou em agosto desse ano 29 provas aí contra o ex-presidente Lula. A juíza se baseia nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora eu quero saber de você o seguinte: essas decisões do Supremo em relação ao Lula foram políticas ou foram técnicas? Ô Paulo, eu acho que no julgamento lá no Supremo, as razões aí para que alguns processos contra, aliás, mais especificamente esse processo do sítio, né, fosse arquivado, foram muito bem fundamentadas, né? E principalmente porque ficou também evidente a suspeição do juiz. Agora, quando se diz que essa juíza também lá atrás, ela acabou refutando, rechaçando outras acusações, outras supostas provas contra o presidente Lula, então, portanto, enfim, será que essa juíza está agindo de forma correta ou não? É bom também lembrar que do outro lado, o juiz suspeito aceitou tudo. E é sempre importante a gente lembrar o seguinte: o juiz que condenou o Lula lá atrás, em primeira instância, foi o mesmo que mais tarde se tornou ministro da Justiça do atual governo. Aí eu quero saber, e saiu atirando contra o governo. Então eu gostaria também que os defensores das condenações que ele impôs ao presidente Lula me dissessem o seguinte: ele agiu corretamente lá atrás, quando ele condenou o ex-presidente Lula, ou ele agiu corretamente em abril do ano passado, quando ele deixou o governo lançando dúvidas em relação à conduta do presidente em algumas nomeações, especificamente aquela, então, para a direção da Polícia Federal. Vejam, é o mesmo personagem. Eu acho que é muito complicado santificá-lo por uma decisão lá atrás e depois demonizá-lo por uma outra. Afinal de contas, me parece que esse não é um personagem em metamorfose ambulante. Então, eu queria entender também qual a coerência que alguns defensores ou acusadores dele acabam utilizando conforme o personagem em questão. Piperno, Serrão, explica para ele então. Eu vou chamar o VAR e não vou santificar o demônio, que isso aí seria um papel para o Vaticano ou para a Santa Inquisição.
mas eu vou no detalhe técnico. Sérgio Moro condenou Lula com base em provas objetivas, que foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí veio com poderes mágicos o Poder Supremo, e o Poder Supremo disse: esse juiz é suspeito e essas provas não valem. Não valem como, caras pálidas? Não foi demonstrado para a sociedade nem para o mundo jurídico como e por que essas provas realmente não valem. O próprio Ministério Público também tem dúvida disso, tanto que insiste em apresentar as mesmas provas para a juíza de primeira instância, que agora pode ter sua decisão revista ou não na segunda instância. O que está acontecendo, de fato, é uma manobra protelatória, o famoso empurrar com a barriga togada essa decisão séria sobre Lula. Porque enquanto tudo vai se empurrando, ele continua sendo o candidato fake à presidência da República para disputar na polarização com Jair Bolsonaro. O candidato fake que as pesquisas indicam que alguém acusado de corrupção, o partido que desmoralizou a honradez, aparece aí em primeiro lugar nas pesquisas, como se Brusundanga fosse uma república só de corruptos e vamos eleger o corrupto mor para a presidência da República. Então, devagar com andor, o nosso judiciário não está agindo bem novamente nessa questão e há provas. Quem estudou o projeto, quem estudou a Lava Jato, eu por acaso estudei muito, garanto que ali tem provas objetivas que foram absurdamente desconsideradas no golpe que o Supremo Tribunal Federal deu em 3 instâncias do Judiciário. Muito bem, daqui a pouquinho a Bruna Torlai já me pediu a palavra aqui para comentar essa fala do Piperno, mas antes eu quero ouvir os argumentos do nosso Constantino. Paulo, é sexta-feira, né? A gente deve isso à nossa audiência, vamos ser bem transparente aqui, né? É um golpe que aconteceu, é um golpe, né? Juízes, entre aspas, porque não são juízes coisa alguma, né? Ministros supremos indicados pelo Lula, amigos do Lula, ex-funcionários do Lula, consideraram o juiz Sérgio Moro suspeito e melaram a Lava Jato. E o Lula está descondenado, o que é muito diferente de inocentado. Todo mundo sabe que ele é corrupto ladrão e desviou bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos. Isso ninguém vai tirar dele, né? Não adianta o esforço de uma parcela significativa da imprensa, desse conluio todo junto, porque o Lula é corrupto e roubou, né? Então encontraram ali, num excesso de garantismo, filigranas absurdas que chocaram qualquer especialista da área jurídica, né? Para poder descondenar o Lula com base nessas palhaçadas. E aí o curso segue, porque eles desmontaram tudo. Então, aquilo que era prova obtida daquela decisão, tudo isso teve que ser ignorado pelas próximas decisões. E só um lembrete, o Moro não condenou Lula sozinho. Foram vários juízes, desembargadores envolvidos nisso, em outras instâncias também, em vários casos. Depois que o Moro saiu, a juíza que assumiu seu lugar também condenou. Então, todo mundo suspeito, menos o Lewandowski e o Toffoli. Aplausos para quem finge acreditar nessa palhaçada, né? A Gleisi Hoffmann está tuitando que o PT está na linha de frente da CPI da pandemia. Ela está tentando alfinetar o Ciro Gomes, né, dizendo que eles estão lá liderando a CPI. É bom quando alguém confessa isso, porque é outro circo, né, que qualquer pessoa sensata percebe, mas depois falam, não é bem assim, é uma coisa séria, contribuiu para o país. Bom, é um circo do gabinete paralelo do lulismo, como eu venho chamando essa tropa, né? O verdadeiro gabinete do ódio. E é disso que se trata. Agora fica uma pergunta para fechar o elo com a CPI que eu trouxe. Onde estão agora os garantistas? Os garantistas que encontraram uma vírgula, uma tecnicidade, depois de anos, para tirar do território da Vara Federal de Curitiba os casos, né? Depois de anos, resolveram, não era esse, a competência não era desse tribunal, não, né? Onde estão esses garantistas que olham com lupa a vírgula para encontrar esse tipo de coisa e não falam nada acerca do crime de opinião que existe no Brasil hoje? O próprio Randolph Rodrigues disse, opinião é torcer para o Flamengo.
Agora, defender, por exemplo, criticar a máscara não é uma opinião. Criaram crimes novos na CPI. O Brasil hoje tem um estado policialesco com crime de opinião. Se você é contra os bajuladores do Maduro, você pode se dar mal, né? E os garantistas sumiram, desapareceram, escafederam-se. Muito bem. Bruna, em seguida, o Piperno. A prova de que eles só garantem os amigos, né? Aos inimigos, a lei. Isso é o que vejo por aqui. Quanto à pergunta do Piperno, ela é muito fácil de ser respondida. Em primeiro lugar, que o Sérgio Moro, juiz, foi referendado justamente por instâncias superiores. Então, não importa você dizer que o juiz Sérgio Moro foi suspeito. O que você faz, então, com as instâncias que referendaram a sua decisão? Isso nos respeita à estrutura do judiciário, ao fato de uma decisão de primeira instância dever obrigatoriamente ser avaliada pela segunda instância e pela terceira. Então, a partir do momento que você desautoriza a segunda e terceira instância, você apunhala o próprio judiciário. E é muito estranho a gente ver ministros do Supremo Tribunal Federal apunhalando seus colegas do judiciário. Agora, que o Moro tenha saído atirando por divergências com o presidente, esse é o Moro enquanto político. E o Moro enquanto político, ser comparado ao juiz Sérgio Moro, é um total contrassenso, porque não tem absolutamente nenhum problema ele ter sido corretamente e técnico enquanto juiz e ter sido inábil enquanto político. E eu digo inábil porque alguém que sai atirando num governo do qual participou acaba acumulando para si uma nódoa. Quando você sai com dignidade, tendo gostado ou não no governo, você preserva a sua dignidade. E, infelizmente, o Sérgio Moro, do ponto de vista político, não foi hábil o suficiente para, digamos assim, sair por cima naquela ocasião, após todas as suas divergências com o presidente da República. Demonstrou inabilidade política, ainda que, tecnicamente, sempre tenha sido um excelente juiz. Piperno, eu quero saber se os argumentos aqui apresentados te convenceram. Vou começar pelo Constantino, porque quando ele fala sobre os juízes lulistas da Suprema Corte, é bom lembrar que, por exemplo, Gilmar Mendes foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e Alexandre Moraes pelo presidente Michel Temer. Aliás, foi exatamente o Gilmar Mendes que impediu a posse do ex-presidente Lula como ministro da Dilma lá atrás, naquele episódio que acabou gerando um monte de coisa. Mas, em relação a uma outra questão que, muito oportunamente, Constantino levantou, sobre liberdade de expressão e tal, eu gostaria só de lembrar uma coisa. Onde estão também os defensores da liberdade de expressão irrestrita quando o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, agora indicado ao STF, tentou enquadrar na Lei de Segurança Nacional um rapaz lá que acabou lá expondo aquele cartaz, aquele outdoor onde se lia Bolsonaro não vale um piqui ruído. Ou então, onde estariam os defensores da liberdade restrita de expressão quando, por exemplo, esse mesmo personagem, André Mendonça, tentou enquadrar vários políticos na Lei de Segurança Nacional, um entulho autoritário, quando essas pessoas fizeram críticas que ele considerou abusivas ao presidente Bolsonaro? Eu respondo, Piperno. Estavam criticando, como eu, por exemplo, inclusive quando o humorista Danilo Gentili também foi alvo, né, por um tweet bem pesado, mas ainda assim num tom de brincadeira e desabafo dele, que para mim é legítimo, né? Eu que acho ele uma pessoa absolutamente deplorável, saí em defesa por conta de um princípio. Agora, veja, tem muita gente que entende que nesse caso era para mostrar justamente o duplo padrão daquilo que a Bruna apontava, né? A Lei de Segurança Nacional tem sido usada e abusada pelo Supremo contra bolsonaristas. E nós temos um monte de jornalistas que estão, aplaudindo. Vai lá, Piperno. Não aplaude não, até porque, inclusive, esse cidadão, a gente está criticando agora, esse cidadão que usou de um entulho autoritário, ele quer ir lá para o Supremo também. Então, eu acho que o Senado tem o dever, não de fazer essa tramóia que o Alcolumbre faz, de deixar deixar o André Mendonça lá na geladeira, mas tem que votar sim, tem que votar e rejeitar.
Pô, vamos votar pela primeira vez contra na sabatina um ministro do Supremo, sendo que passou Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli, Lewandowski. Agora, por coincidência que o Bolsonaro indicou, tem que barrar. Mas o Toffoli está no lugar certo. Beleza. Mas esse aí, ele atentava contra a liberdade de expressão. Ele queria usar a Lei de Segurança Nacional contra todos os opositores. Aí não, né, Constantino? Piperno. Sexta-feira, Piperno, um brinde. Sexta-feira, Bruna Torlai, sexta-feira. Olha, se algum ministro ou alguma figura aí do mundo jurídico realmente tentasse aplicar alguma lei contra todos os opositores, não ia ter mais grande imprensa no Brasil. Ia muita gente rodar. Os jornalistas estão aí, continuando fazendo seu trabalho, atentando contra o governo. Todo dia a gente está vendo que todos os opositores do governo gozam de restrita liberdade para trabalhar. 30 segundos, Serrão. E a Lei de Segurança Nacional foi revogada por uma lei imbecil que não trata da segurança nacional e agora nós não temos Lei de Segurança Nacional, inclusive para previsão democrática. Errou o Brasil. Deveríamos ter produzido uma lei, como todas as grandes nações têm, de segurança nacional, mas dentro dos preceitos democráticos, sem entulhos autoritários. Falhamos em mais essa, hein? Vai custar caro mais na frente.